Essa é mais uma aula de escola dominical. Você, amigo, amiga, irmão, irmã, é convidado para participar conosco. Nós agradecemos a oportunidade de entrar em sua casa e podermos discutir temas relevantes da nossa vida e da palavra de Deus. Antes de nós lermos a palavra e tratarmos o tema desta nossa aula, eu quero orar com você. Vamos orar? Senhor Deus, nós te pedimos o teu direcionamento, pedimos que o Senhor fale aos nossos corações. Cuida de cada irmão, cada irmã, cada pessoa que participa desta aula, que nós possamos, à luz da tua palavra, sermos orientados por ti. Cuida e proteja os teus filhos e filhas, em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Bem, o tema que eu quero propor para a nossa discussão hoje é o seguinte: o caminho perigoso das drogas. Tema da nossa aula, o caminho perigoso das drogas. Eu penso esse ser um tema que, como igreja, precisamos tratar. Há quem diga que isso é para alertar os jovens. Eu acho muito bom. Temos que alertar sim os nossos jovens. Mas também é certo que esse tema precisa ser tratado nas nossas famílias. Aliás, vai aqui um dado já para início de conversa. Sabe aonde os jovens e as crianças têm o primeiro contato com a droga? São nas suas próprias casas. O primeiro contato com a droga ocorre quando a família numa festa tem uma bebida e ali a criança já vai vendo aquele uso exagerado, por vezes não exagerado, mas quem nunca participou viu alguém numa festa oferecer bebida para a criança. Isso é muito perigoso, a gente precisa de muita atenção. O conceito aqui não é ser moralista, dizer o que você tem que fazer ou não. Espero que você tenha consciência do que você está fazendo, mas orientar que as pessoas e nós como igreja precisam tomar muitos cuidados, né? Muitos entram nesse caminho achando que tudo é bonito e acabam se perdendo. E o texto bíblico, né, para o nosso tema de aula, o perigoso caminho das drogas, está lá em Provérbios, capítulo 14, versículo 12. Provérbios 14, 12 diz assim: há caminho que ao homem parece direito, mas ao cabo dá em caminhos de morte. Há caminho que ao homem parece direito, mas ao cabo dá em caminhos de morte. É bem assim que acontece, né? A gente às vezes acaba, isso não tem problema, acaba entrando e quando nós paramos, isso já nos consumiu. É importante nas nossas casas nós atentarmos para isso, né? Talvez você tenha maturidade, tenha autocontrole, você consegue beber sua cerveja, tomar o seu vinho. Isso eu também não quero dizer o que você tem de fazer. Mas já pensou isso a partir dos mais novos? Como você tem tratado esse tema na sua casa? Porque também existe um preconceito muito grande. A gente acha que droga são apenas aquelas ilícitas. Mas não, né? O tabagismo, o cigarro é uma droga, a bebida alcoólica, né? Tudo isso tira a consciência das pessoas. E nós vamos tratar um pouco disso na nossa aula. Na introdução, eu queria conceituar um pouquinho a questão do uso do entorpecentes. É um problema que envolve todas as faixas etárias, adultos, jovens, adolescentes e infelizmente até crianças. O primeiro contato que as pessoas têm com a droga é ainda na infância. E como igreja, como nós podemos tratar essa questão da dependência? Como que nós podemos levantar uma reflexão junto à sociedade, junto às famílias? Tem 3 meios que como igreja nós podemos atuar orientando, né, e conscientizando as pessoas. Primeiro, você pode trabalhar como igreja na prevenção ao uso das drogas. É um trabalho de conscientização. Nós podemos criar campanhas orientando os jovens, os adultos, que é perigoso, que todo mundo começa naquela cervejinha e aí vai conhecendo as outras drogas,
pensam que a maconha não faz mal e a coisa começa a complicar. Então a gente pode trabalhar na prevenção sim como igreja. Outro trabalho importante que nós podemos realizar como igreja é na recuperação de pessoas usuárias. Nós temos uma igreja aqui bem próxima, né, em São Paulo, na freguesia do Ó, uma igreja da IPI, que ela mantém uma chácara de acolhimento de pessoas que querem se libertar dos vícios das drogas. Então tá aí, a igreja pode sim também trabalhar na recuperação de pessoas usuárias, cuidar do dependente. Esse também pode ser um trabalho missional, um trabalho pastoral nosso como igreja. E o terceiro também espaço que nós podemos atuar como igreja é na assistência espiritual para as famílias, cuidando das famílias do dependente. Quando a droga se instaura na vida de uma pessoa, um entorpecente, toda a família é prejudicada, a família passa a viver nesse vício. Então, nós podemos também atuar cuidando da família. Próximo slide que eu quero esticar a nossa conversa, estender, nós vamos fazer uma análise desse problema. O consumo de drogas no nosso país é alarmante. Uma de cada 10 pessoas que experimenta a droga torna-se um dependente químico. Esse é o grande problema, né? Talvez você não seja esse um dos 10, mas se você for, algo de uma vontade compulsiva acaba tomando conta da sua vida e quando você vê, você não sai mais disso. Por isso, trabalhar na prevenção é importante, né? Orientar os jovens, olha, existem pessoas que têm tendência e o primeiro gole vai levar ela a um risco muito grande. Outra importante informação para nós, o uso da droga, ela faz com que a pessoa perca a sua consciência. Existe uma perda do poder de decisão na vida dessa pessoa. Então, a pessoa que tem essa facilidade para embriagar-se, ela não vai mais ter o poder de decisão, ela já não decide por ela mesma. E aí corre-se um grande risco. A dependência química não está somente entre aquelas pessoas que conhecemos por desocupadas, né? A gente acha que o dependente químico é um morador de rua, é aquele irmão, aquela irmã que vive numa situação de vulnerabilidade. Não. 95% dos dependentes têm famílias, trabalham, frequentam lugares comuns da sociedade, né? Infelizmente, muitos desses estão dirigindo seus automóveis. E como dirigir se ela não tem poder de decisão? Somente 1% dessas pessoas que estão viciadas, que estão presas nos vícios, procuram tratamento. A maioria das pessoas acham que ela não tem esse problema. Então, não, comigo não. E agora nós queremos estender aos tópicos da nossa reflexão. O primeiro tópico que eu quero destacar com você: o caminho das drogas é de fácil entrada e difícil saída. O caminho das drogas nós entramos muito fácil. Nós falamos, já na casa a pessoa tem o primeiro contato, aí na escola lhe é oferecida. Não tem tanto problema assim. O seu pai é um careta, você é um careta porque você não fuma, não bebe. Quem nunca sofreu essa pressão de colegas e até da família, né? Então, a gente precisa tomar muito cuidado. É muito fácil entrar, mas difícil sair. É uma triste realidade. Você entra num labirinto em que a saída, quando encontrada, só acontece com muito sacrifício e muita determinação. É fácil de entrar, mas muito complicado para sair. A droga oferece para as pessoas uma sensação agradável num primeiro momento. Porém, essa sensação agradável, ela passa rápido e produz consequências horríveis, terríveis no nosso organismo. Danifica o cérebro e os demais órgãos. Então, você acha, né, o cigarro, por exemplo. Não, é gostoso, tem a questão do prazer. Sim, nós não vamos mentir, tem prazer sim, senão ninguém ia fazer algo que seria ruim, né? O problema é que isso traz
A sensação boa é rápida, né? Passa num curto espaço de tempo, e depois você tem as consequências, né? A saúde, a debilidade física, ou se é uma droga alucinógena, a maioria delas são, né? Maconha, cocaína, você vai perder o poder de decisão e aí você corre riscos muito sérios. O que leva uma pessoa, próximo slide, o que leva uma pessoa ao uso das drogas? A sua escolha. A pessoa faz uma escolha errada, né? Ela escolhe entrar nesse mundo. E o que a faz escolher pela droga? O primeiro ponto que os estudiosos indicam é a curiosidade. Nós somos assim, nós somos curiosos, né? Conhecer essa sensação de bem-estar, desse êxtase, é o que faz a pessoa ter o primeiro contato. Só que isso passa muito rápido, como nós dissemos, né? Depois, né, o outro ponto que faz com que a pessoa tenha o contato com a droga são os problemas familiares. Muitos, por desajustes vividos no núcleo familiar, acabam se envolvendo. E vale atentarmos que quando uma pessoa com esses desajustes se envolve com a droga, é muito provável que na família já tenha um deles ou uma delas que seja dependente. Então, precisamos cuidar, né? Se na sua família tem uma pessoa que é dependente, cuidado. Você pode ser influenciado e pode ter também aqueles 10 por 1, você pode ser um que no primeiro contato vai desencadear um problema muito sério na sua vida. Outra perspectiva que faz com que as pessoas usem a droga é a influência do grupo. Então tá lá uma roda de amigos, todo mundo bebendo ou fumando ou usando uma outra droga ilícita, e aquilo torna-se uma pressão e esse que está ali tentando não se contaminar acaba se envolvendo. Essa influência é muito perigosa. O outro ponto que também a gente precisa refletir, que faz com que a pessoa se aproxime da droga, é a ausência de Deus. Deus é fundamental na vida para que nós nos desviemos desses caminhos tortuosos. A fé ajuda muito a compreender que não vale a pena esse êxtase ou essa sensação prazerosa de curto prazo, né? Que ela traz um dano muito grave para a sua vida. O segundo ponto da nossa reflexão, o caminho das drogas, diferente do que muitos imaginam, ele tira a sua liberdade. O caminho da droga tira a sua liberdade, ele renuncia à liberdade. O contexto de permissividade atual da educação, né, os pais acabam liberando os filhos para fazer o que eles querem, e infelizmente o filho ainda ou a filha não tem a consciência do quão grave é esse caminho. E os pais, por não quererem decepcionar os seus filhos, não põem os limites e acaba tendo um risco muito grave. Diante do perigo das drogas, essa permissividade que visa dar a independência para o filho, acaba na verdade levando à dependência, né? O pai achando que está sendo, ou que está criando um filho independente ou uma filha, ele acaba dando um caminho de dependência muito grave. A palavra de Deus em 1 Coríntios 6,12 diz assim: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Então tá aí também um ponto para a gente pensar, né? Às vezes o pai tem receio de falar um não para o filho, de pôr limites. As nossas crianças precisam, porque ainda elas não têm consciência. É um caminho perigoso. Olha, filho, quando você tiver a maioridade, você vai fazer a sua escolha, mas enquanto eu tenho essa responsabilidade, eu como pai ou mãe, não vou deixar você entrar nessa. Terceiro ponto, né? O caminho das drogas é um tremendo desafio, é um risco muito presente na vida da nossa sociedade. E não adianta a gente querer fugir, achar que na igreja não tem isso. Nós temos sim. Certamente nós temos isso nas nossas famílias. E muitas famílias que têm um ente querido que está envolvido com drogas, fingem não enxergar o problema.
É difícil admitir a enfermidade, mas nós precisamos admiti-la para começar um processo de cura. É preciso crer que Jesus Cristo pode transformar a vida da pessoa que está presa nos vícios das drogas. Jesus pode sim te libertar desse vício que está te prendendo. Palavra de Deus, um texto que está sendo muito e até desvirtuado, né? A palavra de Deus, João 8,32, diz o seguinte: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Ou seja, Jesus Cristo pode sim, Ele é a verdade, é Jesus a verdade. Ele pode te libertar deste vício que está te prendendo. E às vezes a gente pode até estender, né? Uns falam do vício da droga, mas tem tantos outros vícios que são ruins, que nos aprisionam, e nós precisamos ser libertos por Cristo Jesus. Ainda João 8,36 diz o seguinte: se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Portanto, Deus cura, mas Ele utiliza alguns meios para nos curar. Quais são esses meios, né? Primeiro, né, o que nós como igreja podemos pensar e indicar para quem está preso, ou se você está nesse caminho difícil, né? Existem programas muito sérios de desintoxicação. São os cuidados biológicos, que junto com esses cuidados, pode ser até medicamentoso, a pessoa precisa passar por um momento de isolamento, para que exista uma libertação, né? Para que ele consiga aquele componente químico que está deteriorando o cérebro, que está tirando a capacidade dessa pessoa ter uma consciência ou poder de decisão. Quando você fica isolado, ele começa a retomar, né? Então, num primeiro momento, muitos precisam desse primeiro processo de desintoxicação, passar um tempo numa clínica ou numa chácara. E certamente nós aqui conhecemos algumas, se você precisar, a gente pode te orientar. Existem também centros de recuperação social. São aqueles famosos grupos terapêuticos, no qual o dependente será confrontado com a história e com a experiência dos seus pares. Então tem o programa que às vezes a pessoa tem que ficar internada, e tem também aqueles grupos, existem vários, né, grupos de apoio, onde as pessoas semanalmente se reúnem para compartilhar de experiências. É um momento também de eles se fortalecerem e se libertarem, né, das drogas também. Centro de recuperação social, e tem o grupo de apoio, que pode ser a família, em conjunto com a família, né? Então tem a chácara de acolhimento, as chácaras ou as clínicas, você tem os encontros dos dependentes, e tem o grupo de apoio à família. Eu conheço a igreja ali na freguesia do Ó, que tem um importante trabalho de despertar da família. Eles atuam nessas frentes. Eles têm um programa de desintoxicação, uma chácara em Francisco Morato. Eles têm também o grupo, o centro de recuperação social, onde se reúnem os dependentes para trocar experiências, e o grupo de apoio à família. Vejam, né, para sair desse contexto, tem todas essas ferramentas que podem te ajudar. Bem, para concluir a nossa aula, esse é apenas um insight, uma ideia para nós como igreja entendermos os nossos campos de atuação, né? A igreja pode sim contribuir com o problema da droga, que está presente em todos os âmbitos da sociedade. Não pensem vocês que na alta sociedade não tem, sim, né? Não é só na periferia, isso está em todos os bairros e, como nós dissemos, todas as famílias. E como igreja nós podemos atuar nas frentes da prevenção, podemos criar campanhas de orientação às famílias, aos jovens, aos adultos, aos mais de idade, o quanto orientar e dizer o quanto isso é perigoso. Nós podemos também trabalhar com recuperação. Quem sabe aqui em Guarulhos nós criarmos um centro de apoio, ou podemos apoiar essas igrejas que já fazem isso muito bem, né? E tem também a assistência espiritual para as famílias, como igreja, apoiarmos essas famílias que estão sofrendo por causa da droga. Para encerrar a nossa conversa, eu queria ler mais 2 versículos com vocês. Certamente, se tem algum irmão ou irmã que está sofrendo na família, ou a própria vida está perdido nas drogas, a palavra de Deus, lá em Mateus 11, 28 a 30, diz o seguinte:
Vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Deus quer te renovar, quer tirar esse peso que a droga traz na sua vida e família. Deus abençoe. Espero que tenha sido uma conversa relevante para a sua vida. Para a minha, certamente foi.